Olá a todos, quem fala é o professor Hércules. Na aula de hoje vamos dar orientações do trabalho de números complexos. Tá? Prestem atenção para poder ir bem no trabalho. Então, objetivos da aula é orientar e esclarecer as questões do trabalho de números complexos. E, consequentemente, a gente vai estar revendo e aperfeiçoando, os estudos dos números complexos. A questão 1 do trabalho fala, considere Z1, número complexo 3 menos 4i, obtenha Z2, Z3 e Z4. Represente graficamente os números complexos Z1, Z2, Z3, Z4. Ligue os 4 pontos, formando um quadrilátero. Que tipo de quadrilátero é esse? Então, olha só, você já tem o Z1, então o que você precisa primeiro é calcular o Z2, que ele fala que Z2 é Z1 vezes I. Então, vai ficar 3 menos 4i vezes I. Aí você vai obter o valor do Z2. Achando o Z2, você vai calcular o Z3. Pega o resultado e multiplica de novo pelo I. Você vai ter o Z3. E depois você vai calcular o Z4, multiplicando o Z3, que você acabou de calcular, pelo I novamente. E aí você vai ter os 4 números complexos, Z1, Z2, Z3 e Z4. Aí você vai representar esses 4 pontos, no plano de Argand-Gauss, o plano imaginário. Tá? Representou os 4 pontinhos, pega uma régua e liga os 4 pontos. Tá? E não esqueçam de responder a pergunta, hein? Que tipo de quadrilátero é esse? Tá? Será que é um retângulo, um losango, um quadrado, um trapézio, um paralelogramo? Provavelmente vai ser um desses aí, ok? Essa é a questão número 1. A questão número 2 do trabalho pede para você representar no plano complexo e na forma trigonométrica os números Z1 e Z2. Ele dá o valor do Z1, que é menos 3 menos 3i, e o Z2, que é menos 4 mais 4i. Então, a representação, você vai fazer o seguinte, ó. Para você representar na forma trigonométrica, você tem que primeiro calcular o módulo do Z1, e daí, depois que você calculou o módulo, a representação na forma trigonométrica do Z1 é o módulo de Z1 vezes cosseno θ, cosseno alfa mais I seno alfa. Tá? Presta atenção ali que o Z1 é menos 3i. Então, menos 3, então 3 para a esquerda e 3 para baixo. Ok? Fica fácil de você identificar o ângulo. Ou então, se você preferir, usa seno e cosseno. Tá bom? Depois você vai fazer a mesma coisa com o Z2. Calcula o módulo de Z2 e escreva ele na forma trigonométrica. Para você achar o ângulo, reparem que o Z2 é menos 4. Então, 4 para a esquerda e 4 para cima. Fica como se fosse um quadrado de 4 por 4, gente. Tá? Então, rapidinho você já obtém esse ângulo. O mesmo com o Z1, também é um quadrado, a menos 3 menos 3. Tá bom? Bom, daí depois que você fez as representações na forma trigonométrica, você vai representar no plano complexo. Tá? E depois que você representar, você marca o ponto e liga, com a origem, tá bom? Formando o vetor, como está feito aí, ó. Ok? Está feita a representação dos dois. Ok? Marca qual é no plano, qual que é o Z1 e qual que é o Z2, tá bom? A questão número 3 é a questão que dá um pouco mais de trabalho. Eu resumi o enunciado, peguei umas partes importantes aí. Então fala que o tesouro será encontrado no ponto médio entre as duas estacas. Tá?
identificando a forca como a origem, o abacateiro como o número A, é um número complexo A, 7 mais I, e a bananeira com o número complexo B, 1 mais 3I. Com base nessas informações, determine a letra A, você vai representar no plano complexo a abacateira, a bananeira, a forca, a estaca 1 e a estaca 2. Na letra B, você vai calcular a posição da primeira estaca cravada no ponto E1, A menos IA, usando o A, que é o abacateiro, né? 7 mais I. Gente, vocês vão começar essa questão pela letra B, tá? Calculando a estaca. A estaca é dada pelo A menos AI. Então, substitui aí o 7, né? Vai ficar 7 mais I, menos I, novamente 7 mais I. Vê quanto que é o valor da estaca 1. A estaca 2, ele não fala nada aí com qual que é. Mas pelo enunciado, pela posição, né, que você vai virar na esquerda, tá? Então, em vez de você subtrair, né, como a estaca 1 é menos I, aqui vai ser mais I, ó. Então, a estaca 2, como ela se refere à bananeira, tá? Então, o B de bananeira aí, que, né, você tem aí as coordenadas da bananeira, que é 1 mais 3i. Então, a estaca 2 você vai calcular através dessa relação aí, ó, B mais IB. Calculou as duas estacas, daí sim você vai na letra A, você vai voltar na letra A e vai fazer a representação gráfica das duas estacas, da forca. Olha, a forca está na origem, nós estamos no ponto 0, 0, né? Vai fazer a representação do abacateiro e da bananeira. Serão 5 pontos. Né? Por favor, marca quem é o ponto A, quem é o B, quem é o F, E1 e E2. Aí está feita a letra A. Só marcar os 5 pontos e as letrinhas de cada ponto. Depois, na letra C, você tem que encontrar o X, né, que é a posição do tesouro. O tesouro é o ponto médio entre as duas estacas. Então, revendo a fórmula do ponto médio da geometria analítica, né, você vai somar estaca 1 mais estaca 2, né, para o X. Então, é o X da estaca 1 mais o X da estaca 2, soma e divide por 2. Você vai fazer a média. Tá? Esse aqui vai ser o XM, né, ou MX. E, claro, tem que fazer também para y. Então, estaca 1, y, o y da estaca 1 mais o y da estaca 2, soma, divide por 2, você vai ter o ponto médio ali, o m, né, na abscissa. Com isso, você vai achar o ponto x, que é o tesouro. Ok? Essa foi a letra C. A última questão, a questão 4 do trabalho, você vai passar para a forma algébrica o número complexo Z1. Então, a orientação aí você vai passar o Z1 para a forma algébrica. Repare que ele está em radiano, tá? 2π sobre 3. O π é 180 graus. 180 vezes 2 dá 360, divide por 3, 120. Por isso que eu coloquei já aí, ó, que Z1 é igual a 4 cosseno de 120 mais I 120. Substitui o seno e o cosseno e vê o valor do Z1. Tá? O Z1 vai ficar na forma algébrica apenas. Depois você vai representar no plano, né, o plano imaginário, o plano de Argand-Gauss, o Z2 e o Z3. Gente, o Z2 é cosseno π sobre 2. É cosseno de 90 graus. Ele vai estar no eixo. Tá? Vai estar em um dos eixos. E o Z3 é cosseno de 180. 180 graus também está no eixo. Tá? Então, marca lá uma bolinha em cima do eixo na posição certa. Tá? Vê qual que é o ponto certo. Né? E coloca lá quem que é o Z2 e quem que é o Z3. Então, no plano,
no plano de Argand-Gauss vão apenas 2 pontos com a identificação de Z2 e Z3, ok? É isso, então, o trabalho que vocês têm a fazer. Então, chegamos ao final dessa orientação de trabalho referente aos números complexos. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Uma boa semana para vocês e até breve.